Olá a todos! Bem-vindos de volta para mais uma atualização de portfólio hoje. Então, durante a última semana, o investidor de sofá ficou, digamos, estável, enquanto o S&P subiu 1,37%. No acumulado do ano, o portfólio subiu 40, vamos chamar de 41%, enquanto o S&P subiu 10,71%, né? E desde o início do portfólio, ele subiu 255%, enquanto o S&P subiu cerca de 52%. Então, no vídeo de hoje, vamos falar sobre os habituais cortes e aumentos de juros, algumas notícias específicas de empresas e análise técnica de alguns nomes. Tivemos alguns movimentos interessantes nos últimos dias e temos uma temporada de resultados que vai começar na próxima semana. Como vocês podem ver, primeiro vem os grandes bancos, Citi, Goldman, JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, todos na terça antes da abertura. Mas na quarta-feira, antes da abertura, isso já é bem importante, a ASML para toda a tese de semicondutores e de IA. Depois, na quinta-feira, outro nome extremamente importante, provavelmente ainda mais importante, que é a TSMC. E aí, para mim e para muitos de nós, temos a primeira, digamos, empresa de tecnologia, que é a Netflix. Quinta-feira, após o fechamento, teremos algumas novidades sobre a Netflix. Agora, em relação à ASML, claro, como você sabe, os fabricantes de equipamentos ASML, Applied Materials, etc, etc. Eles têm se saído muito bem, na verdade, em termos de ações. Com a ASML, não sei se o mercado ainda vai focar nas entradas de pedidos por trimestre. Qual é o número aí? Acho que é mais sobre a tese de longo prazo. O que eles estão vendo? E será que eles talvez estão mudando suas metas de médio a longo prazo? Quanto à TSMC, isso tem um impacto mais imediato, digamos assim, certo? Eles ainda estão vendo uma quantidade insana de demanda e talvez seja por isso que eles possam acelerar e aumentar o capex mais rápido do que o esperado, porque a TSMC é aquela que sim, o capex está lá, mas eles não estão gastando demais, certo? Eles são extremamente disciplinados. Então vai ser interessante ouvir o que eles têm a dizer sobre a situação atual, e talvez já alguns comentários sobre 27, 28 e coisas assim. Então esses 2 dias definitivamente podem movimentar as ações de IA e semicondutores. Quanto à Netflix, vou dar minha opinião sobre isso em breve, porque podemos ver o que o mercado espera. Além disso, temos alguns assuntos específicos de empresas que precisamos discutir. Com relação à próxima reunião do Fed, ela vai acontecer em cerca de 16, 17 dias. Mas se olharmos para o que é esperado para janeiro de 2027, a gente sempre observa janeiro de 2027. Assim, sabemos o que pode acontecer em 2026. Como você pode ver, há 33,8% de chance de termos uma alta de juros, 34,1% de chance de termos duas, ou apenas uma grande alta. Depois já temos aqui 16% de chance de ficar entre 425 e 450. E então, 3,5% de chance de estarmos entre 450 e 475. A taxa atual, claro, está agora entre 350 e 375. E por isso vai ser bem interessante ouvir o que, claro, o novo presidente do Fed, Kevin Warsh, vai dizer nas próximas 2 reuniões, para talvez entender melhor a maneira como eles gostariam de trabalhar daqui para frente. Quanto ao impacto disso em empresas como a SoFi, como a Robinhood, etc, etc, já falamos sobre isso antes. Ou eu acho que com a SoFi, o guidance, na minha opinião, ainda vai permanecer inalterada. E bem, as suposições de que não teremos nenhum corte de juros ainda continuam valendo. Talvez agora eles digam que já estão considerando 1 ou 2 aumentos de juros. Pode ser algo que talvez aconteça. Claro, vamos ter o relatório de resultados da SoFi ainda este mês. Quanto à análise técnica, vamos olhar para os mesmos nomes novamente. Então aqui, Alphabet, fechamos a semana em 357 dólares. Então está defendendo a zona dos 300 e 57 representa uma pausa altamente estrutural e construtiva. Acumule em qualquer pequena queda em direção ao suporte ascendente dos 100. O próximo gatilho é um fechamento diário acima de 360 e eu adicionei aqui alguns dados extras caso alguém tenha interesse. Passando para a Rocket Lab é uma em que o preço novamente despencou. 100 dólares não segurou, que é aquela que já vimos antes. Não segurou, fechou a semana em 81. Devemos estar olhando para a faixa dos 75 agora, que é exatamente o que estou vendo.
na faixa dos 75, talvez até nos 70 baixos se tivermos a chance para novamente comprar mais ações, embora eu já tenha comprado um pequeno lote por volta de US$ 81. Quanto a Axon quero dizer, foi de 390 a US$ 400, até mais de 600 em tempo recorde. Então, agora estamos passando por uma pequena correção, o que é saudável porque isso realmente subiu em linha reta. Então, uma pequena correção aqui é saudável. Estou disposto a aumentar a posição agora mesmo? Sinceramente, está bem caro, mesmo quando olhamos para o nosso DCF. 565 está bem caro. Então estou disposto a esperar um pouco mais para esse nome esfriar ainda mais. Quanto a Sophie, na semana passada estava em 18,24, nessa semana 18,78. Então agora estamos novamente acima de alguns pontos importantes. Embora o mais importante aqui, claro, como você sabe, seja o de US$ 22, olha, se conseguirmos continuar avançando para talvez 19, US$ 20 ou algo assim antes do relatório de resultados, o que quero dizer, com base em alguns eventos macroeconômicos e geopolíticos agora, pode não acontecer, mas quem sabe? Ainda temos algum tempo até, como é mesmo, 28 de julho. Então, talvez com um bom resultado e guidance positivo, possamos recuperar os US$ 22 e manter acima desse valor. Mas agora, com certeza, mais um pouco de impulso positivo em relação à ação. O mesmo aqui com o Mercado Livre. Já na semana passada, tivemos um impulso positivo. Agora, ainda mais com $1.850? $52. Desculpe também. Podemos continuar subindo ainda mais, ultrapassando esta parte aqui. $1.926 média, móvel simples, a de 200 dias. Quanto à meta, já faz algumas semanas que a meta estava realmente aqui no alerta vermelho. Sem suporte, nada, certo? 550, 582. E então, finalmente nessa semana, claro, vamos falar sobre isso. $669. Então, acima daqui, a média de 100 semanas, a de 50 dias aqui também. Isso mostra um impulso muito positivo para a meta. Se você disser agora que subiu rápido demais, então acho que olhe para 635, 640. Embora mesmo aqui a $670 ainda está muito subvalorizada. Na minha opinião, essa ação vale $900 hoje. Quanto a Uber, ela subiu um pouquinho nos últimos dias. Mas aqui também temos um pouco mais de impulso de alta em relação a Uber. A faixa baixa dos $70 era uma zona de acumulação. Agora, ela está com um pouco de impulso. Eu gostaria de vê-la acima dos 80 novamente. Quanto a NIO, mesma coisa da semana passada. Eu gostaria de ver isso acima dos 14 novamente, porque aí realmente vamos ganhar mais impulso e chegar aos 15 deve ser muito mais fácil. O último aqui é a Netflix. A Netflix divulgará em breve seu relatório de lucros e no momento está em uma situação um pouco ruim. Na minha opinião, a faixa baixa dos $70 é uma boa zona de acumulação. Mas sim, como teremos um relatório de lucros nos próximos dias, então apenas espere, tire suas dúvidas e aí você pode decidir. Mas e se a ação realmente voltar a subir para $80 ou mais? Ok, então ela sobe de novo. Pelo menos não há pressão para baixo. Se subir, é sinal de que o que disseram no relatório e na teleconferência foi positivo. E mesmo a $80, eu não acho que seja uma ação cara para comprar, especialmente se você está procurando nomes que não têm nada a ver com o ciclo de memória, o ciclo de IA, semicondutores, etc. Tivemos alguns assuntos mencionados sobre a Netflix essa semana. A Netflix testa canais com anúncios e pacotes de assinatura, pois o engajamento dos espectadores está caindo. A participação da DirecTV na audiência caiu ao menor nível em 12 meses, mostrando como é cada vez mais difícil manter a atenção do público moderno. E talvez esse seja um dos motivos pelos quais as ações têm estado sob pressão. Já falamos sobre os motivos, talvez eles estejam pensando em adquirir outro grande estúdio. Mas eu acho que talvez isso aqui possa ser um dos motivos. Se houver o relatório de ganhos e de repente eles disserem: olha, ainda estamos crescendo, mas as horas assistidas na verdade diminuíram. Talvez estejamos vendo mais evasão de assinantes, o que pode impactar negativamente as ações. Mas, no geral, a trajetória de longo prazo, eu acho, para a Netflix agora, o que vimos foi eles, claro, aumentando cada vez mais os preços ao longo dos anos. Mas eu realmente acho que à medida que os anúncios se tornam mais bem-sucedidos para a Netflix, porque lembre-se, anúncios, esse negócio vai valer bilhões de dólares, receita de alta margem para a Netflix.
E se eles estiverem vendo isso como um grande sucesso, então sim, eventualmente você vai ter um preço médio que é bastante acessível. Bem, bastante acessível, talvez atraente. E isso pode ser o fator para a Netflix crescer cada vez mais. Eu realmente acho que sim. Investir mais em esportes, eventos ao vivo, programação ao vivo, coisas desse tipo, é claro, um grande ponto positivo para o sucesso a longo prazo da Netflix. E claro, fazer bons filmes e séries que todo mundo goste e não odeie, eu acho que isso é o mais importante. Agora, falando do portfólio e depois de notícias empresariais, a trava de alta da PayPal segue igual, para dezembro de 2028 sem alterações. Com relação à posição Call and With, eu costumava ter ações. Agora eu possuo uma opção de compra, uma call de $60 para janeiro de 2028 que está extremamente segura no momento. Claro, não é a opção mais barata disponível, mas para mim é bastante segura. Eu poderia ter escolhido a de 70, poderia ter escolhido a de 80 também, mas no momento escolhi essa. Talvez, se a ação ainda estiver sob pressão, eu compre mais 100 ações ou algo assim e então venda calls cobertas nessas ações para receber um prêmio. Mas no momento, foi isso que fizemos. Quanto ao restante da carteira, Nebius ainda é o número 1 aqui, com 19,5% de participação na carteira. Temos AMD com quase 10%. Depois temos SoFi aqui, também mais próximo de 10%. Google, Rocket Lab, Meta agora está em sexto lugar. Oscar Health, Glocal, Rubrik, Micron, Robinhood, Uber, Nova Axon, Shift4 ainda está aqui e na verdade está se mantendo em torno de $50. Depois temos Netflix, Palantir, Reddit, algumas ações da Nvidia. Agora, e na verdade a posição em caixa está bem pequena, 1,25% da carteira. Por que isso? Porque eu comprei. Eu já comprei, bom, aumentei de novo. Então, mais 20 ações da Rocket Labs, só um aumento de 4,4%. Por que isso? Porque eu vendi algumas ações um tempo atrás por um preço mais alto. Agora estou acumulando cada vez mais para recomprar por um preço mais baixo. Claro, o ideal seria cair para os 70 e poucos e aí eu compraria ainda mais. E sim, eu até comprei mais 10 ações da Nebus. Não é muito. Nebus já está bem grande, só um aumento de 1,92 aqui a $195 para Nebus. Estava 35% abaixo das máximas. Pensei comigo, quer saber? Vou comprar algumas ações abaixo de 200. E se cair ainda mais, 180, 170 se acontecer, não sei se vai, mas se acontecer, aí sim, mesmo sendo uma posição tão grande para mim, talvez eu continue aumentando. Por quê? Bem, é bem simples. Primeiro, sim, eu estou com um ganho significativo, mas o mais importante para mim aqui é que, bom, eu ainda acho que isso pode se tornar um vencedor ainda maior para mim. Certo, a Micron agora representa um ganho de 982% para mim, mas eu realmente acho que a Nebus, em termos de valor, claro, é muito, muito maior. Mas, percentualmente, ainda estamos longe de ser uma empresa de 100 ou 200 bilhões de dólares. Acredito que podemos chegar lá nos próximos anos. Sim, isso pode indicar que talvez eu consolide algumas posições futuramente. Como sabem, não sou apegado a esses nomes. Até os nomes que pensei e achei bons, certo? A Shift, no papel, estava extremamente subvalorizada. Estou com uma queda de 28%, mas estar com uma queda de 28% para mim não significa que eu não possa vender essa posição. Vou até pegar um exemplo extremo aqui. Mesmo se eu estiver olhando para uma Micron, ou para uma Netflix, ou qualquer outra, se eu sentir que meu dinheiro pode ser colocado em outras ações agora, e isso fizer sentido para mim, então eu vou fazer isso. Só porque eu tenho uma posição não significa que eu não possa mudá-la, fechá-la e alocar o dinheiro em outro lugar. E quanto a Nebius, é uma posição na qual temos altíssima convicção e é por isso que temos nos saído tão bem. Acho que muitos de nós que temos, muitos de vocês ouviram o primeiro vídeo sobre a Nebius, que provavelmente foi um dos primeiros no YouTube sobre a empresa. E desde então, a execução tem sido excelente. E se fôssemos ouvir, bem, os comentários do executivo Wayland, embora talvez possa ter sido um deslize, mas se for verdade, então mesmo hoje está extremamente barato. Temos aqui o diretor comercial da Nebius, que está, claro, dando uma pequena entrevista em frente a um stand ou painel da Iron, ou seja lá o que for, e ouça o que ele tem a dizer.
Incrível! Para encerrar, o que você mais espera nos próximos 12 meses? Os próximos 12 meses em IA são uma eternidade. Quero dizer, estou na Nebius há 12 meses, na verdade, 13 meses. E se você olhar para 13 meses atrás, era uma empresa completamente diferente. Então, os próximos 13 meses dizem respeito às dezenas de bilhões que estão sendo gerados em receita na Nebius e a atração extraordinária que estamos conquistando, não só com os incríveis nativos de IA com quem trabalhamos, mas também avançando para escalar a adoção por grandes empresas e marcas, além de expandir nosso conjunto de soluções. Desde o treinamento de modelos feito atualmente até a inferência que passamos a oferecer e também para cargas de trabalho baseadas em agentes. Então, daqui a 13 meses, podemos estar olhando para uma Nebius que gera dezenas de bilhões de dólares em receita. Agora, eu não sei se era isso mesmo que ele queria dizer. Talvez ele estivesse falando sobre ARR ou algo assim, mas dezenas de bilhões de dólares em receita daqui a 12, 13 meses eu aceito. Porque atualmente, se olharmos o que os analistas estão projetando para o ano fiscal de 2063 ponto, vamos chamar de 4 bilhões de dólares em receita. Ano fiscal de 27, 11,4 bilhões de dólares, que é basicamente o ano em que ele disse dezenas de bilhões de dólares. Ele espera dezenas de bilhões de dólares, mas só vão gerar 11,4 bilhões. Não sei, talvez por isso eu diga que talvez ele esteja falando de ARR. Porque se olharmos para o ano fiscal de 28, estamos aqui com 21,8 bilhões de dólares em receita. Suponhamos que consideremos apenas este número, 21,8 bilhões de dólares em receita no ano fiscal de 2028. Neste momento, somos uma empresa avaliada em 55,7 bilhões de dólares. Então, nem estamos sendo negociados a 3 vezes as vendas para esse ano fiscal. Agora, você usa métricas de precificação para anos fiscais que ainda estão a 2 anos e meio de distância. Tudo bem, talvez isso seja um pouco agressivo, mas ainda assim, 21 talvez vá ser 22, talvez vá ser muito mais do que isso. Você tem hoje 55,7 bilhões de dólares em valor de mercado. É isso que digo. Isso poderia ser, digamos, se você quiser ser realmente agressivo e colocar aqui um múltiplo de 10 vezes preço, vendas para esse ano fiscal. Isso seria uma empresa avaliada em 200 bilhões de dólares. Isso ainda é um aumento de 4 vezes, cerca de 4 vezes em relação a hoje. Claro, execução é fundamental. E, bem, eles têm executado muito bem. Passando para o restante, Meta, depois veremos Netflix e o que o mercado espera. Meta, como você sabe, é atualmente uma posição grande para mim. É uma posição enorme na minha carteira de aposentadoria. Neste caso, ainda representa 5,4% da carteira, com alta de 20,8%. Eu realmente acredito que daqui a 12, 18 meses vamos ver isso subindo cerca de 100%. Essa é só a minha previsão. Agora, com a Meta, o que aconteceu? Bem, aconteceram duas coisas. Primeiro, relatórios indicam que a Meta planeja dobrar sua capacidade de computação em 2027. Isso não sugere uma duplicação do CAPEX de um ano para o outro, já que grande parte dos gastos será realizada antes. E embora as taxas de crescimento do CAPEX em 2027 provavelmente desacelerem em comparação com 2026, o que eu acho que será normal em todos os setores. A teleconferência que vai acontecer nas próximas semanas vai definir exatamente quão grande continuará sendo o patamar final. Isso é importante pelos relatos sobre o negócio de nuvem da Meta, sugerindo gastos e construções excessivos. Mas não é bem assim. Porque se esse fosse o caso, por que os relatos sugeririam que eles planejam dobrar sua capacidade de computação em 2027? Bem, a entrada da Meta no aluguel de nuvem pública é impulsionada por condições de preços altamente atraentes dos provedores de nuvem, tornando a capacidade externa vantajosa demais para recusar. Agora você pode dizer, sim, mas se isso é tão útil para o seu negócio interno e cargas de trabalho, por que fazer isso? Bem, eu acho que a Meta está em uma boa posição onde eles podem fazer as duas coisas, certo? Eles podem dizer que talvez, no curto prazo, vamos criar esse chamado segmento de negócios MetaCloud porque as margens são tão altas. E então, a longo prazo, talvez isso possa se tornar um negócio menor. Mas olha, se isso for extremamente bem sucedido, com margens super altas, por que não continuar fazendo isso? Porque isso poderia então financiar as outras expansões que são para uso interno.
E então, o outro motivo pelo qual as ações subiram tanto é, claro, o Musepark 1.1. Então, o modelo tem apresentado um desempenho muito bom. Zuck de repente estava tweetando no X. Alex Wang também estava tweetando. Então, eles estão bastante confortáveis com o desempenho desse modelo. E eu acho que isso é, novamente, só uma pequena introdução do que vai acontecer. E mesmo quando você olha para os benchmarks, eles não estão superando todos os benchmarks ou vencendo os melhores dos melhores modelos. Mas olha, eles estão fazendo isso por um preço acessível. Além disso, eles estão realmente focados na parte de agentes de IA disso tudo. Claro, outro grande ponto positivo de ter o seu próprio modelo muito bom é que você depende muito menos de modelos de terceiros. Então as coisas podem ficar mais baratas para você. E se o seu modelo for tão bom e você puder oferecer tokens mais baratos, especialmente tokens mais baratos? Quando o resultado ainda é muito bom, ou talvez até tão bom quanto o da Anthropic, OpenAI, Grok ou qualquer outro, então você está em uma situação realmente muito boa. E para a Meta, claro, eles têm distribuição, o que significa que se eles sentirem, e já falamos sobre isso antes, se eles sentirem que o modelo deles está ficando muito bom, eles podem começar a vender cada vez mais serviços, seja para anunciantes, agências de marketing ou superusuários em seu aplicativo, em seu ecossistema. As pessoas vão pagar por uma assinatura mensal. Agora, falando de Nunu Holdings. Então, a Nunu recebeu aprovação para operar como uma instituição bancária múltipla no México, obtendo permissões idênticas às dos bancos tradicionais. Essa licença desbloqueia vantagens cruciais de custo e liquidez, combinando paridade regulatória com a infraestrutura digital nativa e ágil da Nunu. A iniciativa amplia vantagens de custo e prepara o terreno para replicar o motor de crescimento lucrativo da Nunu no Brasil. Temos falado cada vez mais sobre a Nunu. Temos falado sobre a Nunu desde que valia 3 a 5 dólares. Recentemente, o mercado está receoso porque a Nunu quer expandir para os Estados Unidos. E aí eles vão esquecer dos seus mercados principais. Claramente, esse não é o caso. Quanto ao resto aqui, rapidinho. Sophie, em junho, o tráfego na web aumentou 32% em relação ao ano anterior. A Uber suspendeu a expansão na União Europeia, o que deve permitir foco maior no controle da Delivery Hero. A Apple aumentou os gastos com a Broadcom. A AWS e Warner Brothers criam nova plataforma conjunta de anúncios. A Rubrik está lançando na nuvem soberana da AWS na União Europeia, e a Waymo está adicionando 4 novas cidades ao seu mapa de implantação. Quanto à Netflix, para o próximo relatório de resultados, o mercado espera uma receita de 12,58 bilhões de dólares e um lucro por ação de cerca de 79 centavos. Como pode ver no último trimestre, houve decepção. Quanto ao fluxo de caixa livre, já percebe a grande diferença. O fluxo de caixa livre deve ficar em torno de 2,61 bilhões de dólares, mas a faixa aqui é surpreendentemente grande. Agora, o que a Netflix nos disse há 3 meses? Eles esperam que a receita aumente 13,5% para chegar a 12,57 bilhões de dólares. Lucro operacional de 4,1 bilhões de dólares, margem operacional de 32,6%, lucro líquido de 3,3 bilhões de dólares, lucro por ação diluído de 78 centavos. Eles afirmaram que seguem no caminho para atingir 3 bilhões de dólares em receita de publicidade este ano. Isso representa um aumento de 2 vezes em relação ao ano anterior. Agora, a Netflix, como você pode ver nos últimos 12 meses, as ações caíram 41,8% e estão passando por uma queda de cerca de 42,4%. No acumulado do ano, está em queda de 19,3% ou passando por uma desvalorização de cerca de 32%. A queda inicial ocorreu porque diziam que eles comprariam a Warner Brothers pagando um prêmio alto. Depois, isso não aconteceu e as ações subiram novamente. E depois voltou a cair porque, novamente, talvez sejam os dados que sugerem que menos pessoas estão assistindo a Netflix. Ou pode ser pelo marketing, talvez quisessem comprar a Roku, apesar de não haver provas disso. Ou talvez a Lionsgate, embora a Netflix afirme que não cogitou essa compra. Então, muitos rumores. Nós queremos respostas. Mas esta é uma empresa de 309 bilhões de dólares, negociada a um PL futuro de 22,1 vezes, com preço sobre fluxo de caixa livre de 26,3 vezes. Muito lucrativa, ainda crescendo e em uma posição extremamente boa no mercado em que está. O negócio de publicidade está crescendo rapidamente.
E eu realmente acho que essa é uma empresa que daqui a alguns anos você vai olhar para trás e dizer, bom, na verdade estava bem barata nesses preços. Porque, convenhamos, eu sinto que todo mundo tem Netflix em casa. Agora, é claro, alguns ainda conseguem compartilhar a mesma conta. Mas sim, isso é algo padrão que toda casa vai ter? Talvez a pirataria está voltando a crescer, com certeza. A culpa é de todas essas empresas, mas é o que é. Mas sim, ainda acho que a Netflix é uma empresa muito boa sendo negociada a um bom preço. Finalizando aqui com a Copa do Mundo. Infelizmente, estamos quase no fim do torneio. Temos França contra a Espanha, Inglaterra contra a Argentina. Acho que a França chega à final. Acho que a Inglaterra também chega. Mas nunca se sabe com a Argentina, com Messi, e alguns diriam com o árbitro com o VAR. Em algumas ocasiões, eu concordaria 100% que algumas decisões foram bem ridículas. Mas França, Espanha, a Espanha não é tão forte assim. Desculpem, espectadores espanhóis, mas contra a Bélgica, no primeiro tempo vocês dominaram, no segundo, nem tanto. Erro bobo do Lamens, mas é o que é. Além disso, a França é simplesmente boa demais, sendo bem sincero. Inglaterra e Argentina, eu realmente acho que vai ser um jogo bem pegado, bem disputado. Então, vamos ver. Eu acho que a final vai ser França e Inglaterra, e, infelizmente, acho que talvez a França vença, mas eu adoraria ver o título voltar para casa. Quanto ao restante, temos Jannik Sinner vencendo seu segundo título consecutivo em Wimbledon. Parabéns para ele. Temos Conor McGregor com uma lesão infeliz. Ele já estava machucado antes? Já estava lesionado? Não sei, acho que foi no primeiro chute. E é uma pena porque eu estava bastante animado para ver isso, mas é o que é. Paddy the Baddy fez algo que acho que poucos previram, finalizou bem rápido. As duas lutas caberiam num reel do Instagram ou short do YouTube. É isso por hoje para mim. No vídeo de hoje, continuarei investindo em empresas com grande potencial de crescimento ou negociadas a preços muito baixos. Sim, às vezes adiciono dinheiro. Agora começa a temporada de resultados. E como vocês sabem, eu gosto de ter um pouco mais de dinheiro em caixa quando entramos na temporada de resultados, porque acho que essa vai ser bem interessante. Então é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!